Bom, gente, eu confesso que eu trouxe um caso, né? Eu vou confessar, esse caso ainda está em andamento. E eu falei, bom, eu vou aproveitar que eu tenho 3 feras da medicina veterinária aqui comigo para me auxiliarem nesse caso, né? Então, vamos lá. É o Ludovico. Ludovico é um paciente muito lindo, é um galgo italiano macho. A gente está na era dos galgos italianos, vocês já repararam? Eu tenho um, né? Você tem, um então. Whippet. Um Whippet. Então, esses galgos, né, eu acho que é o novo poodle. Né? E ele é um galgo, ele é novo, ele tem cerca de 1 ano de idade, muito bem tratado, ele é filho. E a tutora me trouxe esse paciente com uma história meio peculiar. Segundo ela, esse paciente ele iniciou com prurido cérvico-facial. Ela é muito enfática em dizer isso. Ele começou coçando, não era um prurido lá muito intenso, mas ele tinha um certo prurido cérvico-facial. Essa tutora, ela por cuidado, ela acha que isso, entre aspas, é mais saudável, porque ela leu, porque ela viu na internet, porque ela viu nas mídias sociais, e ela, por bem, achou que esse paciente, imagina, é um paciente novo, 1 ano de idade, ele deveria comer comida caseira. Então, ela faz uso, tá, de uma comida caseira por conta própria, ela não segue nenhum nutrólogo, né? Ele faz uso de frango, às vezes carne bovina, algumas vísceras, batata, arroz, alguns legumes, sem suplementação nenhuma. Isso desde que esse paciente foi adquirido, adotado, não sei como eu falo. Ela faz uso de um ectoparasiticida regularmente, porque ele frequenta um hotel. Então, ele sempre está num hotel para cães, ela viaja muito, então ela necessita, né, a realização desse ectoparasiticida. E aí, numa dessas viagens, né, ele já foi para esse hotel com prurido, e durante a viagem parece que o quadro exacerbou, e o veterinário que atende esse hotel prescreveu uma loção capilar com betametasona, a base de betametasona. Então, era aplicado essa loção capilar 1, 2, 3 vezes ao dia, principalmente na região cefálica e região cervical. E, desde o início dessa medicação, houve uma piora muito importante desse quadro. Então, vamos ver. Ela levou imediatamente, né, esse paciente, quando ela voltou de viagem, ela levou num outro colega, e o colega suspeitou que pudesse ser uma farmacodermia, uma reação medicamentosa ao uso desse ectoparasiticida. Ele usava uma isoxazolina de longa duração, que é administrada via oral, e aí ele prescreveu, fez uso de corticoide, ele prescreveu prednisolona numa dose alta, 2 miligramas quilo, sem melhora alguma. Acho que uma coisa que já chama atenção, né, é mais um caso de dieta caseira. Né? Dieta caseira. Dieta caseira. E uma pergunta que eu faço é, nós, veterinários, dermatologistas, né, ou quem atende dermatologia, a gente prescreve dieta caseira em algumas situações. Por quanto tempo, Rita, que esse paciente pode comer dieta caseira sem ter um prejuízo, aí, uma dermatose nutricional? Agora, você fez uma pergunta muito difícil para uma pessoa que não é na área de nutrologia. Mas, uma vez, um importante nutrólogo me disse que 2 meses é até seguro, né, você fazer isso. Mais do que 2 meses, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. É o que o dermato está autorizado. Por isso que a gente, quando fala, a dieta de exclusão será feita até 8 a 10 semanas. Sim. E depois você terá que entrar com o nutrólogo, ou melhor ainda, né, uma ração específica para o cão. A gente já vai ensinando, né, e orientando que terminaram as 8 semanas, 10 semanas, vai precisar balancear. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. Bom, e aí esse paciente chegou a mim, depois de ter passado com esse veterinário, que era uma pessoa que lidava com dermatologia. Ele não tinha tido melhora alguma com o uso do corticoide sistêmico. Detalhe, mantendo ainda a aplicação do corticoide tópico. Estava usando corticoide tópico e sistêmico.
E esse é o Ludovico. Quando ele Tadinho. chegou para mim, né? Cuidado, Maurício, com o seu galgo. Vamos ficar assim. Né? Então, a gente percebe, né, uma área alopécica bastante intensa. E eu, quando atendi esse paciente, assim, ele veio, ó, dá para ver que ele está fazendo uso de colar elisabetano. Obviamente, eu tirei durante a consulta e ele não parava de se esfregar em mim. Né? Acho que parecia que ele estava muito incomodado com todo esse quadro. E aí a gente vê, né, essa descamação bastante importante, olha, um descolamento realmente da pele. Né? A gente vê que esse queratinócito aqui, né, ele está saindo em blocos. Parece realmente um quadro até de necrose, né, desse queratinócito. E a gente ia removendo esse queratinócito e formava umas erosões na pele. Vamos olhar aqui, olha, esse é o Ludovico de frente. Ainda tinha todo o acometimento da região cervical, pavilhão auricular, face interna de pavilhão auricular. Pelo que você está mostrando, parece serem lesões exclusivas de cabeça, né? Exatamente. Ele tinha alguma cabeça lesão e no pescoço, corpo? Não. Um pouco em lateral de tórax. Tá? Muito mais evidente na cabeça. Muito mais evidente na cabeça. Coincidentemente, os locais que ele estava fazendo uso daquele corticoide tópico, né? Daquela loção capilar. E aí eu pergunto para vocês, né? Diante desse quadro, ó, eu vou pedir ajuda, eu preciso resolver esse caso. Eu pensaria, assim, né? Eu que olhando você pensaria, assim, eu Flávia? pensaria em uma farmacodemia, o Né? uso da corticoterapia tópica. Que foi até a suspeita do primeiro dermato que ele passou, uma farmacodermia, mas ele atribuiu essa farmacodermia ao uso da isoxazolina. E aí eu pensei... Localizada, assim? Exatamente. Normalmente, nas reações farmacodérmicas, a gente vê lesão no corpo todo, Exatamente. não exclusivamente na cabeça. Né? E coincidentemente com a região em que ele aplicava, fazia o uso daquele corticoide. Agora, assim, quando a gente vê lesão por uso de corticoide, a gente vê mais atrofia, né? Então, ele não calcinose cutânea. Para ver que dermato não é fácil, né, gente? Não é fácil. Eu acho que quando você viu esse paciente chegar... Ainda bem que foi para Rita. Você deve ter pensado que seja Cadê uma o sarna Maurício? demodésica. Ah, certeza. Não era. Obviamente que não. Né? E eu pensei, cadê o Maurício? Cadê a Flávia? Ah, tá bom. Né? Ainda bem que foi na Isso que Rita. hoje eu tô... Agora é o momento, né? Cadê o Henrique para me ajudar? Né? Então, assim, será que faz sentido aquela suspeita de farmacodermia pelo uso da isoxazolina? Particularmente, eu acho que não. Né? Aí eu pensei, puxa, será que é pelo uso do corticoide exclusivamente? Normalmente, quando a gente faz uso de corticoide tópico, como eu disse, você vê atrofia, calcinose. Não esse quadro, né, tão disqueratótico, tão... E tratamento de farmacodermia é corticoterapia, imunossupressor. Né? Então, assim... Não batia, né? Não batia. E ele estava sendo submetido a corticoide em dose alta, sem melhora. E aí eu me lembrei que há muitos anos atrás, na época que eu estava lá na USP, no ambulatório, a gente atendeu um caso muito parecido, mas era por uso de outro medicamento tópico. E esse paciente fez uma paraqueratose granular. Né? É uma condição, não posso falar que é uma enfermidade, é uma condição bastante rara. Ela é mais descrita na medicina, na veterinária tem pouquíssimos relatos. Ela não deixa de ser uma farmacodermia, né? Mas ela é uma resposta do queratinócito frente à terapia tópica. Por isso que você acredita, por isso que era tópico, né? Era uma lesão tão exatamente, localizada. Tão localizada justamente na região em que ele fazia uso desse corticoide. Então, na hora eu pensei, falei, nossa, me lembrou muito essa paraqueratose, mas obviamente a única forma da gente fechar esse diagnóstico, da gente esclarecer melhor, era através da biópsia, o histopatológico. Infelizmente, eu não consegui fazer. A doutora estava muito angustiada, né, com esse quadro. Ela queria resolver logo, ela não concordou. A gente precisaria fazer anestesia. Enfim, ela não quis. E aí nós combinamos em fazer só a terapia. Então, qual foi a minha conduta? Eu suspendi todas as medicações, inclusive o corticoide sistêmico, e falei, eu vou hidratar. Né? E aí eu fiz uso de um hidratante local, né, tinha alguns componentes. Essa niacinamida ela é interessante porque ela estimula filagrina, e a filagrina é um dos componentes para a formação de barreira cutânea. Né? Enfim, mas uma outra coisa que me chamou a atenção era a dieta dele. E aí agora eu pergunto para o Henrique me ajudar.
Ele fazia uso daquela dieta caseira, nem óleo ela colocava na dieta, tá? Porque ela achava que fazia mal. Nossa, mas pode colocar óleo, doutor, e sal? Pode colocar... Nossa, eu não Os coloco galgos sal. têm que estar sempre em forma, né? Exatamente, Sempre magrinhos. né? Era uma dieta light. Exatamente. Aí eu fico pensando, tudo bem, né? Será que a dieta comercial ali não ajudaria também nesse processo de reepitelização? Né? Porque eu preciso recuperar também essa barreira cutânea, independentemente do que causou. Na verdade, eu acho que é essencial, sabe? Eu acho que, assim, a questão da nutrição nesse momento, ela é basicamente você fornecer substrato para a construção dessa barreira, né? Para a saúde de pele, pelagem. E se a gente pensar aí, né, no fornecimento de proteína adequado, nos teores adequados, ácido graxo, você comentou aí com relação da gordura, do óleo que não era colocado, ou talvez com uma quantidade muito pequena. Isso é muito importante a gente frisar, né, que o balanceamento, inclusive de gordura, ela é fundamental. A questão de vitaminas e minerais, ela vai ser atingida muitas vezes só com uma suplementação ali, com adição disso. Então, é muito importante a gente pensar aí, né, numa alimentação comercial, né, que já vem tudo preparado, tudo pensado, ainda Como mais com filhote, todo esse cenário. Sendo filhote, É muito pior ainda, importante, né? a gente pensar aí nesse todo o processo, né? Então, realmente, eu acho que é importante a gente considerar a nutrição como um dos pilares aí nesse caso. Tô curioso, Rita. O que aconteceu com esse caso, Foi o que eu hein? fiz. Eu mudei, hoje ele come uma dieta comercial, né? E agora vamos ver o Ludovico. Olha aqui, o Ludovico, 2 dias depois do Bem início melhor, daquele... né? Bem melhor. Muito. Óbvio que ainda tem, né? A gente percebe esse epitélio aí descolando, né? Ainda um pouco de eritema, uma pele mais fina, mas muito melhor, muito melhor. Isso 2 dias depois, né, de ter suspendido tudo, de ter iniciado a hidratação e mudado já essa dieta. Tá? Olha aqui, 2 dias depois... Né, Aquela outra foto ali da região cervical, parece que ele está um pouco eritematoso ainda, Sim, né? tá. Mas Tá. até o colar poderia estar esbarrando Então, também. ele é a uma pele fina, muito, né? né? E eu insisto, eu não gosto muito de colar elisabetano. Para ser bem sincera, Rita, eu tenho um pouco, acho que é coisa de outras vidas, eu não sei. E eu falava para ela, tira esse colar. Ai, doutora, mas eu tenho medo. Eles ficam muito receosos, né? Eu acho que o colar, às vezes, esses pacientes que ficam fazendo uso de muito tempo desse colar, isso gera muito mais ansiedade. Eu sinto, não sei se vocês Com certeza. também percebem isso. Enfim, Você odeia e eu os estou animais fazendo também, né? uma lavagem cerebral na tutora para ver se ela tira logo esse colar. Eu percebo que ela tem muito receio. E aqui, olha, 10 dias depois. Né? Você vê que muito rápido a gente percebe uma diferença muito grande. Ele tá até mais feliz, Ritinha. Tá mais olha feliz. lá. É o mesmo cachorro, É o Rita? mesmo. Ó, para provar que é o mesmo, isso daqui Chegou eu fiz o um cachorro do print do Maurício. WhatsApp que ela me mandou. Né? Então, ela fala, olha, Rita, olha, o Ludo já está outro após 10 dias de tratamento. Né? Na verdade, o tratamento foi tirar tudo, foi melhorar a dieta. Mas ela diz uma coisa, ele ainda tem um prurido bastante importante. Onde tudo começou, não foi? Então, e aí ela disse, ai, tá, né? Eu falei, bom, o que eu faço? Eles adoram falar isso, né? E, Rita, na farmacodermia se fala isso, né? Se você tira o fármaco que causa a lesão, só isso já é o início do tratamento. Já é o início então, do tratamento. Tá aí, com certeza. E aí eu fiz um pouco de corticoide, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dose pequena agora. Não resistiu a Não entrar resisti. com corticoide. E aí eu falei, mais 3 dias, mas você leva para eu reavaliar. Eu quero ver esse paciente, eu quero discutir. Eu não gosto de tomar nenhuma decisão aí por mensagem. Enfim, você acha que as decisões têm que ser tomadas com o paciente em loco. Ainda mais né? num caso tão complicado Exatamente. quanto esse, né? E aí, logo depois, acho que passaram esses 3 dias, ou talvez nem se cumpriu esses 3 dias, ela me diz, olha, ele piorou. Agora ele está muito eritematoso. Né? Então, justamente também naquelas áreas. E detalhe, ele fez esse quadro de eritema e fez um quadro de diarreia também. Né? E aí, comida... ele Será? está com dieta comercial agora. Tá? Ele está com a Rios, mas ele não está ainda com nenhuma dieta especial.
É uma dieta, né, para cão adulto. Nesse momento enfim. ele tinha lesão cutânea e quadro gastroentérico associado. Exatamente, né? E aí, bom, isso também tudo por mensagem. Olha, um quadro bem eritematoso. E agora está na hora. Né? Então, o que será que agora está acontecendo com esse paciente? Então, assim, a gente tem uma história. Ele começou com um quadro de prurido, evoluiu para aquele quadro, e agora, de novo, ele tem um quadro de eritema e prurido também nas mesmas regiões. Então, é região cervical, é região, olha, de base de pavilhão auricular, é região cefálica. Então, a minha dúvida é, será que isso é um quadro alérgico? Será que é uma alergia alimentar? Será que é dermatite atópica? É um paciente jovem, mas a gente sabe que tem alguns pacientes, especialmente na alergia alimentar, por conta de tolerância oral, né? É a hora que você está fazendo aquela barreira de proteção, né, de tolerância oral. Então, é mais comum a alergia alimentar nessa faixa etária. Será que esse epitélio muito lesionado, ele está muito reativo? Será que o hidratante, agora que eu estou usando, está fazendo um quadro irritativo? Então, hiperidratação poderia? Hiperidratação, eu acho que mais assim, talvez eu pensei, esse epitélio, ele está muito sensível, um epitélio que passou por um processo aí, ele está se renovando, né? Então, será que o hidratante que eu estou jogando ali, que eu estou colocando ali nesse epitélio que está muito reativo, está fazendo uma reação? Né? Não uma dermatite de contato. Será que é um quadro de alergia alimentar, aquela alergia alimentar que é mais mediada por IgE, que é mais aguda? Então, assim, o que eu faço nesse momento? Detalhe, quando ele fez esse quadro extremamente eritematoso, ela diz, olha, ele piorou do prurido, eu pedi, ele foi parar no PS, até por conta do quadro gastroentérico, e eu pedi lá para fazer a aplicação do Loquevetimab. E ele não respondeu, segundo ela. Né? Então, eu fico pensando, tem outras interleucinas aí na parada. É mesmo porque o corticoide, a princípio, não fez fez ele melhorar, né? Eu não sei se é alguma coisa mais de epitélio que está acontecendo. E aí a minha dúvida. Entro agora com dieta de exclusão para avaliar uma possível alergia alimentar? Ou será que só uma dieta que vai recuperar melhor essa barreira cutânea, que vai ser menos estímulo alergênico para esse paciente, também não vai servir? Eu acho que o próximo passo, dieta de exclusão. Eu pensaria assim, já que o quadro é alérgico, desde o início, não tem pulga, faz controle de ectoparasitas. Eu, numa triagem alérgica, o próximo passo, dieta de exclusão. Eu acho que é muito bom, assim, né? Eu vejo esse caso numa situação bem particular, assim, do que a gente vai falar daqui a pouco, que é o alimento da Rios Derm Complete. Por quê? Porque ele vai atuar das duas formas, sabe, Rita? E pensando nesse suporte à barreira cutânea e tudo mais, ele vai dar esse suporte e ele vai ter lá a questão da proteína única. E isso acaba sendo importantíssimo, porque aí a gente já pega aí, né, um alimento que só tem proteína de ovo e ele já consegue ter um papel importante para as reações adversas, exceto o ovo. Então, ele, pelo visto, nunca comeu ovo, né? Não, nunca para uma comeu primeira ovo. conduta, né, a gente observa que é uma opção muito interessante. Sempre frisando, né, que para diagnóstico aí, de alergia alimentar mesmo, precisamos pensar numa proteína hidrolisada. E aí, nesse sentido, a gente precisaria pensar numa linha ZD, por exemplo, para diagnóstico mesmo, né? Mas sabemos que é uma opção interessante. Ainda bem que caiu na doutora Rita, gente, tá vendo? Não, mas caiu em mim e eu trouxe aqui para vocês me ajudarem. Vou encaminhar para o Rio de Janeiro, Flávia. Não. Um caso realmente desafiador, bem desafiador, Gostei. bem interessante. E acho, pessoal, que a gente vai ter que fazer aí Segunda parte. uma edição 2, volume 2 desse dia de hoje.